Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja em nossos corações, mais uma vez essa noite. Que o manto da nossa Mãe Santíssima nos proteja, nos guarda, nos ilumine sempre. Que a fé do Arcanjo Miguel esteja sempre firme em nossos corações, nos dando coragem, força, motivação para vivermos aqui na nossa terra com as dificuldades que nós temos aqui na vida terrena. Então, meus irmãos, vamos mais uma vez bater um papo. Como a gente sempre fala numa palestra, é um bate-papo. Falar um pouquinho hoje sobre o planejamento espiritual, sobre a providência divina para nós, seres aqui no mundo de expiações e provas, no mundo de difícil passagem, das classificações dos mundos existentes no universo, uma das mais difíceis conscientes para o espírito humano consciente, já, alma humana, né? Espírito já adquiriu a consciência, é o plano de expiações e provas. É um dos mais difíceis para nós passarmos. Porque nós temos que fazer duas coisas, vamos dizer assim, ou mais coisas para poder passar por essa escola. Uma escola primária, vamos dizer, um prézinho de beabá espiritual, onde não conseguimos avançar muito nesse beabá, porque a busca verdadeira, através do conhecimento, através dessa busca espiritual, é justamente a buscar esse amor que tanto precisamos, que tanto carecemos, né? De força, de fé, de esperança, de luz, de equilíbrio, de serenidade, de paz, no mundo de expiações e provas. Então, às vezes falar é fácil. Falar é fácil, né? Ah, tem que ficar em paz, tem que ficar sereno, tem que ficar equilibrado, mas aqui é difícil. Mundo de expiações e provas é difícil ficar equilibrado, é difícil ficar em paz. Então temos que, né, fazer uma opção forte, né? Ter o conhecimento necessário para decidir o que queremos, o que vamos fazer, para manter esse equilíbrio, para manter essa força. E nos falta, muitas vezes, visão espiritual, compreensão sobre todas as coisas, entendimento das coisas que acontecem. E aí nos dá muita desesperança, né? Essa falta de conhecimento, de visão à frente, nos dá muita incerteza em relação à vida. Não sabemos o que vai acontecer amanhã ou depois. Não sabemos o que vai acontecer após a morte, que é difícil, né? Já falamos aqui várias vezes sobre a doutrina espírita, nessa revelação que foi trazida para nós aqui na Terra. Então, essa doutrina que hoje foi trazida ainda é um beabá espiritual. Conhecimento milenar, mais milênios pela frente, mas ainda assim, a nível espiritual, ainda é o começo, né? Dessa revelação crística para nós que tanto precisamos aqui na Terra. Eu pedi para a irmã colocar um slide, apenas um slide que nós estamos estudando na quinta-feira, iniciamos o estudo do Apocalipse, e a gente, nesses estudos, a gente olha quanto o planejamento divino, ele é preocupado conosco. Ele dedica horas cósmicas universais para nós, e a gente nem tem noção dessa grande dádiva cósmica universal que eles se expendem para nós. A gente não tem nem noção. A gente acha que nós estamos abandonados no planeta Terra e as coisas estão acontecendo. Guerra vão acontecendo, inundação vão acontecendo, filho matando pai, pai matando filho, suicídio, enfim, né? Pessoas muito rebeldes ao longo da existência, não, apostando toda a ficha nessa vida como se fosse uma roleta russa, né? Você pega a arma, roda e dá um tiro, coloca uma bala para ver se vai matar alguém ou não, como se fosse o acaso tivesse fazendo parte da sua vida. Então, grande parte das pessoas da Terra pensam assim, né? Pensam assim. E é difícil para as pessoas, né, não ter essa visão espiritual de quanto Cristo, que é o Senhor Jesus, o esforço que ele fez de morrer na cruz, de se sacrificar por nós, mostrando para nós que a violência não compensa, né? Mostrando para nós que a vingança não compensa, que a traição não compensa. Apesar que, né, o próprio discípulo que o entregou queria que ele, não foi uma entrega, foi para ver que ele reagisse e enfrentasse os reis. Ele sabia o poder de Jesus, mas não era a missão de Jesus o enfrentamento, né?
num reino ainda material, pesado, complicado, né? Onde as pessoas aqui ainda não têm esse entendimento espiritual. Ele veio trazer a vida eterna, ele veio trazer a vida cósmica universal, a fraternidade universal, que não é só da Terra, que é do universo inteiro. Nós estamos falando de Jesus Cristo da Terra. E tem o Cristo de Júpiter, Cristo de Vênus, Cristo de Marte, o Cristo solar, o Cristo de outras. Quantas estrelas tem? Quantos sóis e estrelas tem só na Via Láctea? 300 bilhões? A NASA, né, fez uma conta. Olha quantos Cristos não existem no universo. Cada um na sua casa planetária, cuidando com carinho, com amor de cada planeta, de cada sol, de cada sistema. Então, nós estamos mergulhados num relógio cósmico universal. Não são momentos apenas de um apocalipse, né? De uma passagem, de uma transição simples. Então, são eras, são ciclos ou fases que nós estamos passando, que o relógio não é terreno. Ah, que horas que vai ser, quantos anos? Não, não é bem assim. O ciclo, ele é cósmico universal. Essas fases cíclicas, ou períodos, vamos dizer assim, são totalmente planejados, são totalmente acompanhados, orientados, com uma razão de ser, com um sistema, nada está solto no universo. O vácuo não existe. Eu vou falar assim, ó, entre a Terra e Marte tem um vácuo, né? Não tem vácuo. Está totalmente populacional, mas em outras dimensões, em outras formas de vida. Os contatos, né, são de várias formas. Se a gente fosse ver uma visão espiritual multidimensional, você ia ver naves passando entre todo quanto é lugar, se movimentando, né? Com bases, estações, cidades astrais diferentes. A gente não tem essa visão. Né? Ah, Luiz, mas tem, eu já falei aqui, né? Quem conhece Ramatiz, o primeiro livro do Ramatiz foi justamente A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, em 1950, 1960, quem conhece. Ele vem falar sobre a sociedade marciana, vem descrever com detalhes como que é a família, o casamento, como que é a vida, com riqueza de detalhes. Ah, Luiz, mas lá o Elon Musk quer ir para lá, não tem vida, lá não tem água, mas a vida tem em várias formas, em níveis, né? Em vários graus, em várias dimensões. Estou dando um pequeno exemplo só do nosso sistema. Então, às vezes nós pensamos que estamos abandonados aqui na Terra. Não estamos protegidos, ninguém pensa, ninguém cuida de mim. Ninguém cuida da minha família, ninguém cuida do meu filho. Estamos largados aqui na Terra, né? Nesse mundo, entre aspas, infernal, vamos dizer assim, dominado pelas trevas. Não é assim? A gente pensa que nós estamos largados, mas não estamos largados. Está tudo dentro de um planejamento determinado, com muita força, e queira ou não queira, o ciclo vai passar. O ciclo vai passar. E nós é que vamos ter que mudar de casa, se o ciclo passar e a gente não ter compatível com aquela casa. Então, gente, a providência divina nos dá tudo. Eu coloquei esse slide aqui, eu até pedi para só para a gente comentando para vocês verem como que a providência divina ela é amorosa e se preocupa com cada um de nós. E ela nos dá todo o tempo necessário, a oportunidade necessária para a gente poder caminhar. Pode colocar tudo, é só um exemplo, é um slide apenas para a gente poder comentar e dar sequência no nosso entendimento. Então, vejam, nós estamos passando isso aqui, depois nós vamos refazer com os médios algumas coisas, algumas correções que eu falando no primeiro dia. A cada ciclo, nós temos um ciclo de 260 mil anos. Um ciclo até de criação e um ciclo da lei da destruição, a lei que está lá no livro dos Espíritos. Né? Essa lei, esse ciclo é um relógio cósmico universal. Então, a informação do Chico Xavier por Emmanuel, né?
Passou por ele uma entrevista que ele fez em 54, ó, em janeiro de 1954. Então, são ciclos, nós vamos passando. Então, os primeiros 64 mil anos, ele vai reorganizar a casa planetária. A parte mineral, vegetal, animal, toda a estrutura para receber até a parte humana. Depois nós temos uma segunda, aí sobram 196 mil anos. Aí nós temos, depois, sete ciclos de 28 mil anos. Olha só, olha a providência para nós, nos preparando. Então, temos a primeira raça primitiva, que já foi extinta, né, 28 mil anos. A segunda raça também já foi extinta, 28 mil anos. Aí vem a raça lemuriana, mais 28 mil anos, uma raça muito evoluída espiritualmente, que teve aqui na Terra. Muito mais do que agora, que nós estamos nesse momento. Mas já passou, já foi. Aí nós temos a raça atlântica, que também já foi extinta, né? As últimas ilhas foi há 10 mil anos atrás, mais ou menos, né? Mas começou lá atrás, também já foi extinta. E agora nós estamos na... Saiu lá. Agora nós estamos nesse período aqui, nós estamos na raça ariana. Somos nós. Nós estamos nesse período, é um período de 28 mil anos, são 4 ciclos de 7 mil anos, nós estamos no último ciclo de 7 mil anos. Então nós estamos, olha o planejamento divino para nos acolher, espíritos errantes do universo, viemos de outros orbes, né? Erramos muito, viemos para cá para reaprender no plano difícil, né? De expiações e provas, plano denso. Como eu falei no início, é um dos planos mais difíceis que nós temos para passar. Porque eu tenho que, como eu falei, são 2 ou 3 coisas que nós temos que fazer básicas. Primeira, quando a gente desce para cá, a gente já vem com a carga de dívida espiritual grande. Então, eu já venho renascendo num corpo difícil. Então, eu tenho que fazer uma coisa, reparar essa dívida. A segunda, com essa dívida, aprender a não fazer mais dívida, a não errar mais, né? A não ter mais sentimento bélico, de destruição, de poder, de orgulho, de egoísmo, de querer dominar as coisas e o mundo e todas as coisas. Então, 2 coisas que temos que fazer. A terceira coisa é buscar o Cristo, buscar o amor, entrar no fluxo do caminho normal da evolução. Então, estamos aqui nesse período, após esse período de 7 mil anos, nós, mais à frente, né, após a fase de regeneração, nós vamos ter mais 2 raças a serem formadas, mais 2 ciclos de 28 mil anos. Hoje nós temos comunicação do plano espiritual, que nossos corpos já estão sendo refeitos. Lá, então, nossos irmãos de Marte, são técnicos, já estão vindo para cá, estaciona numa dimensão superior, aqui da Terra, para trabalhar nossos corpos. Ah, vamos mexer aqui, vamos mexer no cérebro, vamos mexer aqui, né? Num órgão falho, vamos melhorar a capacidade mental na próxima fase. Ah, vamos ativar mais a pineal, vamos deixar a glândula intuitiva mais forte, mais presencial, mais lúcida para buscar o espiritual. Então, esses técnicos já estão trabalhando nos nossos futuros corpos, que se constituirão em futuras raças. Já vai ser um homem, mais um homem melhor, mais saudável, mais inteligente, muito mais amoroso na forma espiritual. Então, olha quantas coisas que eles já estão fazendo e trabalhando nisso há milênios, há éons, como disse, né? E a gente nem sabe. Até para nós estarmos aqui agora nesse corpo encarnado, já foi um trabalhão lá atrás. Ó, de bilhões de anos para poder preparar esse corpo que nós estamos agora. Então, olha como a providência divina, o planejamento divino é amoroso conosco. E nós nem sabemos disso. A gente fica empeitando a vida, fazendo roleta russa, reclamando de Deus, reclamando do Pai, né? Fazendo movimentos, criando movimentos e grupos satânicos, buscando somente essa satisfação pessoal, sexolatria, pedofilia, né? Olha quantas coisas estão aí, e olha quantos esses irmãos, nós todos, até nós, se depender da gente nesse momento, não sabemos a carga passada, talvez nem passaremos. A gente tem que se cuidar muito agora, para poder merecer na próxima fase de regeneração. Então, nesse período de 7 mil anos aqui, nós já passamos 4 mil.
Não, já passamos 4.000 mais 2.000 de Cristo, né? Até da queda de Adão, né? A gente fala, a queda de Adão, Adão não é um homem, Adão. É uma coletividade de espíritos degradados de capela, que somos nós. Esse Adão de Moisés bíblico, né, que comeu a maçã, isso aí é uma simbologia, né? Que Moisés trouxe para a visão do povo, do entendimento do povo. Mas a queda de Adão é a nossa queda que tivemos lá atrás e agora formou-se o povo hebreu para a gente reencarnar. Dos 4 povos degradados de capela, nós somos os povos que estamos aqui e vai ser difícil sair daqui porque nós somos os mais terríveis. A maioria do povo egípcio que veio de lá já foram embora, não é? Muitos indianos também, outros povos indianos que vieram de lá também já foram embora. A nossa raça é mais terrível, que é a raça ariana, né? Essa raça ela é complicada. Então, ela se pulverizou no mundo inteiro, né, após essa crescer e multiplicar de Moisés, e agora estamos nessa situação, nesse momento de decidir. Então, 4.000 anos até Jesus, marco 0, mais 2.000 anos até agora. Então, foram 6.000 anos até agora. Ah, Luiz, mas espera aí, até quero fazer uma correção para os médios na quinta-feira. Falei uma coisa, eu preciso fazer uma correção depois, na quinta-feira eu vou conversar com eles. Nós temos mais um ano de convalescência. O que é um ano de convalescência? Mais um milênio de convalescência. É como se estivéssemos agora, né? Fomos levados para o hospital, nós fomos medicados nesse momento, né? Aqui estamos saindo da prisão, fomos para o hospital. Saímos do manicômio e vamos para o hospital. Né? Como aqui está no Livro dos Espíritos, nós somos aqui um planeta prisão. Uma grande prisão. Quem fala é espírito de verdade, não sou eu, hein, gente? Então, passou isso, eu recebi alta do hospital, passei essa fase do arrebatamento da igreja, né, que está no Apocalipse, a fase do julgamento, passou tudo essas coisas, nós vamos para a regeneração, que é o sair do hospital. A gente vai refazer nossas energias. Nós já não precisamos mais morar, por exemplo, com cerca elétrica, com grade, e não vou mais roubar, porque ninguém vai me roubar. Não vai ter mais políticos corruptos. Então, todo esse pessoal, esses espíritos que não querem aceitar a mensagem crística de Jesus, que é a busca do amor, da caridade, da bondade, da benevolência, né? Que sempre fala aqui da fraternidade universal, esses irmãos não vão ficar mais aqui. O ciclo, queira ou não queira, eles vão ser retirados. Esse ciclo é determinado pelos engenheiros siderais, né? São cristos cósmicos que vêm aqui fazer esse planejamento. Não é um espírito, uma coletividade de espíritos que vêm fazer isso, né? Então, vejam, olha com o carinho que o planejamento espiritual tem conosco. E nós pensamos que estão largados. Quem criou as dificuldades fomos nós não conseguimos sair desse ciclo de vícios que temos há muito tempo. E aí, essa é a dificuldade. Essa é a chave para sair disso, é a doutrina espírita cósmica universal. Contando com as outras ramificações espiritualistas também, teosóficas, outras correntes, mas que têm a visão espiritual. Kardec pegou tudo isso, por exemplo, que tem em todos os lugares, e colocou de uma forma catedrática, né? Ele era professor universitário, poliglota. Ele sistematizou para ficar mais fácil para nós entendermos. Né? Todas têm essas... Mas aí, às vezes, é muito escondido, muito de uma forma ou de outra. Ele trouxe de uma forma clara, mais objetiva, né? Consciente, racional, né? Para ser fé raciocinada, né? Então, vejam, esse movimento atual é para a gente entender, essas 5 obras, por exemplo, nós falamos na quinta-feira, né? São verdades cósmicas universais, um pedacinho delas, que você vai pegar todo esse bojo de verdade universal, condensar em apenas 5 livrinhos, né? Não dá para... Eu consigo pegar todo o conhecimento universal e colocar em 5 livros? Então, por isso que eu falo, isso aqui é apenas o beabá. Nós estamos
no prézinho da formação espiritual. Ah, Luiz, mas tem o hinduísmo, tem teosofia, tem, né? Claro, não tem problema. Faz parte desse mesmo bojo. Então, a nossa intuição e busca da verdade universal é muito pequena, é muito difícil. Então, ela vem por intuição, uma mensagem da mensagem, um livro, um mensageiro, Cristo vem, né? E sedimenta tudo, e une todas essas informações para nós, né? Trazendo a lei do amor. Acho que essa é a grande mensagem do Cristo para nós. Só em ele se desdobrar para nós, né? E se crucificar para mostrar para nós que ele, que não tinha nada para sofrer, sofreu. E nós temos tudo para sofrer e às vezes a misericórdia nos ajuda a não sofrer. A gente não entende isso. Então veja, a visão cósmica universal, que toda essa estrutura, né, planetária, o nosso sistema nos dá para caminhar. Agora, quando que eu vou parar e entender isso? Então, às vezes, quando nós descemos esse conhecimento no nível zero, vamos dizer assim, aqui no pé no chão, a gente tem que falar beabá, porque eu não consigo, as pequenas coisinhas nossas a gente não consegue resolver. Olha só, que interessante. Estou falando sobre, às vezes o pessoal pensa que vai para a regeneração. Eu falei, ó, nós estamos saindo do hospital, é como se saísse do hospital, tivemos alta, né? E vão se refazer. Esse refazimento, essa convalescência é a regeneração. Nada mais que isso. Ah, eu vou para a regeneração, já estou espiritualmente evoluído, vou estar. Esquece isso. Esquece. Simplesmente eu não vou ter mais espíritos vingativos, traidores, corruptos, sexuais, esses caras vão embora. Essa limpeza do umbral vai ser feita, mas eu estou aqui. Você acha que eu aqui nesse momento, eu virou a regeneração, você é anjo? Ó. Gente, tem que botar o pé no chão e ser consciente. Estarmos conscientes agora para buscar o espiritual, já sabendo, é um grande passo. Aceitando o Cristo e o seu evangelho cósmico universal é o primeiro passo. Qual o segundo passo? Qual o segundo passo? Hã? A reparação. O segundo passo é a reparação. Aí tem, para reparação, eu tenho que fazer um monte de perguntas. Por que eu estou aqui? Por que eu estou com essa pessoa? Por que eu tenho esse tipo de trabalho, esse tipo de chefe? Por que eu tenho essa doença? Né? Eu tenho que começar a fazer perguntas para despertar em mim essa busca espiritual. Que nada acontece por acaso. O plano divino para nós está aqui, ó. Está aqui. Agora, será que eu vou ter condições de, se eu passar por esse último período, eu vou ter condições de galgar mais 60 mil anos, mais ou menos? Então, eu tenho 60 mil anos para me transformar em um espírito purificado. Ainda vou ter mais 60 mil anos para me lutar com as minhas imperfeições, para ser um espírito purificado, nesse planejamento aqui, ó, de 260 mil anos, nesse ciclo de 260 mil anos. Após esse ciclo, vai vir a lei da destruição, vai zerar, vai refazer de novo. Então, veja que a gente fala de Apocalipse, 2.000 anos, transição planetária, né? Nós estamos falando de um ciclo pequenininho, que dentro desse ciclo de 7 anos, por exemplo, tem mais ciclos menores universais. Tem ciclos de 2 a 2.000 anos. O ciclo de evolução de 2 a 2.000 anos. Quando eu chego a 7, 2 vezes 7, 14, 14 mil, mais 14 mil dá 28. Então, você vê que são mais ciclos menores. Cada ciclo desses 2.000 anos desce um mestre ascensionado aqui na Terra para poder conduzir o povo. Né? Desce uma força num determinado povo, ó, vamos concentrar nesse povo aqui, está precisando. Então, desce um mestre lá, Buda vai lá e vai revelar muitas coisas. Krishna vai lá na Índia, depois de 2.000 anos atrás, que tempo foi, e vai revelar. E assim por diante. Zoroastro na Pérsia vem lá e vai revelar. Então, são ciclos menores para nos ajudar.
O problema maior é que nós não estamos nos apercebendo. Por exemplo, as coisas básicas não fazemos. Se eu ainda bebo, por que eu bebo? Gente, não estou criticando quem bebe, estou falando, estou dando uma visão cósmica universal. Por que ainda tenho que me entorpecer? Então, a bebida. Ah, se eu fumo, por que eu fumo se a bebida me estraga meu corpo físico? O fumo me estraga meu pulmão, estraga meu corpo físico. Poxa, já estou aqui, ó. A minha raça ariana veio de 20 mil. Eu estou no último ciclo, ainda continuo fazendo a mesma coisa. Ah, mas então eu bebo, eu fumo. Ainda vão ser, entre aspas, né, drogas lícitas, né? Porque tu não pode usar, ninguém precisa. Aí vem para as drogas ilícitas, que em muitos lugares já está lícita, né? Que é a maconha, aí a droga mais pesada, e vai. E aí. Por que eu ainda preciso disso? E aí eu vou ficar buscando isso até quando? Então, ó, eu ainda não consegui me despertar para isso. Falando de coisas ainda beabás pequenos, né? E aí as outras coisas que são mais graves. Então, até eu vou falar aqui, mas a gente não é questão de hipocrisia, que também faz parte do processo. Nós fazemos parte da mesma coletividade e a gente ainda mata outro irmão para comer, nós fazemos isso hoje, né? Não fazemos? Então, até isso, até o sacrifício do outro irmão menor para nós, para nos alimentar. Então, vai chegar um ponto que isso também não vai ser mais necessário. Então, são ciclos de evolução, né? Isso ainda está em nós. Nós fizemos isso ontem que eu falo nessa encarnação. Muitas coisas erradas. Eu posso não achar graves, mas para uma evolução que nós temos que alcançar, eu tenho que ir liberando isso. Por isso que a mensagem do Cristo através da doutrina espírita é se auto-reformar. É nem eu falar, você tem que crescer, tem que evoluir. Ah, eu não consigo, eu estou triste, estou chateado, eu não consigo fazer meu filho crescer, eu não consigo arrumar. Você não consegue, você não vai conseguir nunca. Você vai dar oportunidade para que ele cresça, e estender para ele as ferramentas necessárias, os meios necessários para que ele cresça, para que ele enxergue, para que ele veja. E alertar ele, porque ó, se você fazer assim, vai acontecer isso. Ó, se você pôr esse caminho, vai dar errado. Não vai ser problema para você. O pai e a mãe veio para orientar ele aqui na Terra nesse sentido, mostrar o caminho, né? Que é o caminho crístico, que é o caminho das boas relações, da ética, da moral, da verdade, da sinceridade, do amor, não da trapaça, né? Então, aí, só que o Espiritismo, ele prega uma igreja interna, que sempre fala aqui, eu tenho que se me auto-reformar, me auto-enxergar, ninguém consegue mudar ninguém, ninguém consegue fazer nada com ninguém. Também não consegue motivar ninguém. A pessoa se motiva, né? Olhando as coisas, olhando o que está na nossa volta. Ah, eu aprendo com coisas erradas, aprendo, mas também aprendo com coisas boas, são as lições, né? Que nós temos nas escolas, na parte ensinamento normal, aqui do aprendizado intelectual. Então, veja, Cristo está nos beneficiando de todo um planejamento cósmico. Ah, Luiz, mas ninguém ajuda a Terra? Ajuda, está todo mundo ajudando. Tem muitas coletividades de irmãos que já estão reencarnando para ajudar e já reencarnaram lá atrás, que não tem dívida kármica, eles vêm só para nos ajudar. Vêm nos ajudar. Os seres que ficaram, né? Que nós somos, como diz o Haroldo, né? Nós somos a rapa do tacho. A maioria já foram embora, já voltaram para seu paraíso, né? Perdido, né? Os egípcios, né? Puxa, preciso voltar. Saudade do paraíso. Nós não, nós somos a rapa da rapa da rapa da rapa que não conseguiu fazer isso, estamos aqui agora. Então, nós temos que ter essa consciência na busca espiritual. Não vamos achar que nós somos alguma coisa, não. Ainda falei. Nós temos que, no mínimo, para passar para esses últimos 7.000 anos aqui, no mínimo, aceitado Jesus, não fazer mais o mal, só fazer o bem, pensar o bem, ajudar as pessoas que estão ao seu lado, do seu lado, na sua coletividade, no próprio seio familiar, parentesco, no trabalho,
no centro. Entenderam? E nós ficamos ligados com a mesquinhez das coisas momentâneas do momento. Quer dizer, faz parte de nós isso, né? Faz parte, é natural, a gente, porque nós estamos. Essa é a luta que eu falei, dessas três coisas, essa é a pior luta, é a reparação. Mas mesmo sendo a pior luta, Deus e Jesus veio para poder barrar as dores. Já falamos sobre a lei do karma, a lei de causa e efeito. Ela vai ser cumprida, mas ela pode ser cumprida de N formas. Existem leis que nos ajudam a cumprir. Por isso, gente, a busca do Cristo é importante para passar por essa fase. Porque se ele vem na Terra num momento difícil, para poder passar essa mensagem dizendo para mim assim, ó, aqui é difícil, o problema é denso, difícil, você vai ter que reparar, aqui é prova, expiação, é problema, mas eu estou aqui. Eu estou aqui, eu tenho a solução para você. Você não precisa passar por essas dores, eu passei por você. O que quer dizer isso? Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Eu tenho que repetir sempre aqui. Eu sou misericordioso. Eu posso alterar isso. Ele pode. Mas eu tenho que querer. Essa é a diferença. Eu tenho que querer. Por isso, aceitar o Cristo, assimilar o Cristo, né? E obedecer. João, né? Preparando o caminho do Cristo. Arrepender-vos, porque está chegado o próximo Rei de Deus. Não se arrepender, não vai. Então, arrependendo dos nossos pecados, agora iniciar a reparação. Então, o Cristo, essa lei do Cristo, é lei cósmica universal. Não serve só para a Terra. Entre os extraterrestres, irmãos, navegantes do universo, engenheiros siderais, é a mesma coisa. Se trazer aqui esses irmãos, eles vão falar a mesma coisa para nós. Não vai mudar nada. Agora, nós ainda insistimos em manter nossas paixões, insistimos a manter a nossa materialidade, satisfações materiais. Nós podemos ter uma vida boa com Cristo. Ele vai amenizar isso. Porque ele tem o poder, como eu falei. Mas nós queremos. Então, não devemos ficar preocupados no sentido de que eu tenho que fazer com que o meu filho melhore, e aí eu vou lá, solto a corda do Cristo e eu vou mergulhar num abismo astral por causa disso. Aí está errado. Não posso fazer isso. Eu tenho que enxergá-lo não só como meu filho, um filho de Deus que é um paciente colocado nas minhas mãos, que eu tenho responsabilidade com ele. Estou dizendo exemplo de filho, mas pode ser pai, mãe, amigo, irmão. Quem Deus nos coloca no caminho. E uma coisa importante, que nós estamos fazendo uma reflexão, das mais importantes, é que isso acontece geralmente acontece no seio dos irmãos espiritualistas e espíritas. Ele faz todo um estudo, se prepara espiritualmente, ele, né? Todo conteúdo, conhecimento intelectual, conhece o Cristo, o amor, o Evangelho, né? Pratica no centro, mas no momento do testemunho, ele falha. Ele faz tudo certinho. Busca o espiritual. No momento do testemunho, no momento dele provar que ele aprendeu, no momento dele mostrar que ele sabe, que ele segue Jesus, ele cai. E cai ainda nas coisas mais simples. Ele cai na família, ele cai no trabalho, né? Ele cai em casa, cai em outros lugares, com pequenas coisas irritáveis, né? Coisas irritáveis, que eu não aguento mais. Por isso, o nosso exercício de nos entregarmos por Cristo, entregar a nossa dificuldade para Ele. A gente sempre repete várias vezes aqui, vamos entregar para a gente não cair nessa armadilha da raiva, do ódio, da vingança, do rancor, da mágoa, né? Do pai que não que separou, não paga a pensão, a mãe que não cuida do filho, que está separada, enfim. Olha, é um rolo familiar, né, de relacionamento. Falando algumas coisas, né? E eu
Eu não consigo dar o passo. Entrega isso na mão de Jesus. Ele já resolveu para nós, ele morreu na cruz por nós. Senhor, entrega meu relacionamento, a minha casa, a minha vida para o Senhor. Faça segundo a sua vontade, Senhor. Ah, fiquei leve. Ó, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Tudo pode ser mudado. Tudo pode ser mudado. E quando eu entrego para ele, aquela dor, aquele sentimento, aquela adrenalina, some. Quando eu entrego verdadeiramente, some. Não é quando eu entrego com interesse. Não, eu entrego de alma, de corpo. Senhor, não aguento mais. Me ajuda. E é instantâneo, é na hora. O seu protetor capta, mesmo que você não pensa nele, né, seu anjo de guarda, ele capta a 500 km de distância que você fez isso na hora. Entenderam que eu consigo passar no plano de ações e provas denso e difícil com ele? Isso eu já falei aqui várias vezes. Isso é psicológico, é parapsicológico, é psiquiátrico, é científico, já foi provado, com experiências em vários lugares do mundo, em várias partes de cientistas que já provaram que quem busca a bondade, a fraternidade, nessa coletividade de irmãos que tem cânceres, por exemplo, a maioria se curam rapidamente. Rapidamente. Como se o câncer foi embora. Por quê? Conseguiu sintonizar de corpo, de alma, de verdade, entregando para ele a sua vida, confiando nele a sua encarnação, confiando no planejamento que ele fez para você, que não começou agora. Olha o ciclo. Começou há 260 mil anos atrás. Então, eu tenho que dar um basta, né? Botar um... O que eu posso mudar agora? O que eu posso fazer? Como eu vou reparar? Aí é o próximo passo. Como que eu vou reparar? O que eu vou fazer? Como que eu faço? Gil, eu quero acabar com essa dívida logo. Preciso depositar um dinheiro no banco Cósmico Universal, que a minha dívida lá está grande. Tem que acreditar esse banco. Como que eu acredito o banco? Como que eu reparo? Abaixo o débito. Já falamos várias vezes aqui. Para entrar na próxima fase, eu vou ter que fazer isso. Está aqui. Se eu não fizer isso, eu não vou para a próxima fase. Porque eu não vou ter. Não é nem eu não vou porque eu não quero, e nem porque Deus não quer. É porque a minha vibração, a minha consciência, o que eu sou de verdade, no fundo da minha alma, do meu coração, não vai me levar para lá. E é você mesmo que não vai se encaixar. É como um grupo de pessoas, né? Aqui na Terra, um grupinho. Eu tenho um grupinho ali, os estudantes que gostam de sair, beber, balada. Eu tenho um grupinho aqui que é mais centrado, mais nerd e tal. Esse grupinho não vai combinar com aquele lá. A vibração não bate. Esse aqui está preocupado com o estudo, está preocupado com, né, em aprender, com as provas, né? Ele quer, já tem um objetivo de vida, uma visão. Esse grupinho aqui não quer nada, ele está ali para poder cumprir o horário, ter um diploma e ir embora. Então, esses aqui, daqui, vão embora. Esses aqui não, esses aqui vão ficar. E as diferenças? Então, essas são as diferenças. Então, o que eu tenho que fazer para reparar? Nós já falamos várias vezes aqui. A caridade. E a melhor das caridades hoje dentro da doutrina espírita é o trabalho mediúnico. Ele faz todos os trabalhos ao mesmo tempo. Ele recupera o físico e recupera o astral. Ele recolhe um irmão que você colocou nas trevas, está lá, o trabalho do médium recolhe esse irmão, liberta ele e você já reparou. Concilia, entrega para Jesus, que hoje é o dia da conciliação, ele vai embora. Não tenho mais dívida com esse irmão, já reparei. É um começo de reparação, mas é uma dívida que não vai mais me afetar. Ele tem o poder dado pela lei para me cobrar e me colocar uma doença, um câncer. Mas como eu trabalhei na mesa mediúnica, eu trabalhei na busca espiritual, eu participei dos trabalhos de caridade, que é, né, do movimento espírita consciente, se desdobrando, né, doando o seu tempo, sua energia. Isso aí conta muito. Isso é o que conta, isso é o que vale.
Desde que você faça de coração, não pensando em troca. Não vai adiantar. Né? Jesus já falou. Não saia a sua mão esquerda que a sua mão direita está fazendo. Né? Essa, essa dádiva, essa lei da compensação para nós, para baixar o débito, é dele. Ele sabe. Ele sabe que a gente precisa. Ele vai saldando essa dívida. Até termos condições necessárias para passar por essa fase. Então, eu queria passar um pouquinho isso para a gente finalizar, para a gente entender um pouquinho o plano espiritual para nós, a providência divina para nós, que os ciclos não são tão... São grandes ciclos. E outra coisa, gente, não vamos ficar com medo do próxima fase. Puta, vai vir apocalipse, vai acabar com o mundo, vai inundar, vou ter morrer de medo. Para com isso. Morrer de medo para quê? Tem que ter fé, ter firme, consciência. Se está consciente, está firme, está com fé, entrega na mão de Jesus, na mão de Deus, e aí a fase vai ser passada. Nós já iniciamos o processo de transição. O processo de degredo já começou. Já começou há mais de 100 anos. Os degredos já estão acontecendo. Nós estamos na fase final da transição. Nós estamos na fase final da transição. As coisas mais terríveis, nós estamos no carro hoje, né? Estava eu, nossa irmã Nilce. Agora, para a Ucrânia, o que é? Quem mora na Ucrânia? Hã? É o, é o fim do mundo para eles. Olha a foto daquelas casas destruídas, cidades destruídas. 8 milhões ou mais de irmãos que já saíram de lá. Uma população de 40 e poucos milhões, já sairiam 8 milhões. Daqui a pouco não vai ter mais nem soldado para lutar na guerra, que é 15% do total, homens que conseguem combater. Né? Lá o apocalipse já chegou. Se fosse aqui, nós não estamos observando ainda isso, essas coisas pesadas, porque nós não estamos lá. Nós somos colocados numa situação de privilégio. Já falamos sobre isso aqui, não vamos repetir de novo, né? Nós estamos no melhor lugar, na melhor fase, no melhor momento para reparar. E a gente insiste em não fazer. Então, para gente finalizar, os irmãos que vêm com a mediunidade ostensiva, que vêm com essa capacidade, são irmãos com crédito dado, antecipado. É como se eu fosse no banco, pegasse um empréstimo. Me dá um empréstimo para mim saldar algumas coisas que eu tenho aqui, depois eu venho aqui e pago. Então, essa cota de empréstimo, desse valor, essa cota energética, Cristo nos antecipa, os senhores do karma, planejamento kármico, nos antecipa isso, esse planejamento que eu falei aqui, e fala, ó, você vai renascer para você ter condições de reparar. Tá bom? Tá bom. Eu vou enxergar espírito, eu vou mover cadeira, eu vou subir nas paredes, eu vou ter toda a força magnética, né, de visão espiritual, para fazer o que eu tenho que fazer. De tudo que eu falei aqui, até agora, presta atenção nisso que eu estou falando agora. Esse é o principal informação e mensagem para vocês, para isso aqui também, para todo mundo. É justamente isso. Aproveitar essa cota energética a mais que todos vocês têm, que nós temos, para fazer a reparação, enquanto é tempo. Mas aí tem um grande problema do ser humano, né? Ele é portador de um orgulho enorme, é portador de um egoísmo também, que não quer olhar para ninguém. E é portador de uma vaidade exacerbada que ele quer se mostrar para todo mundo. Ele acha que esse poder é dele, que ele conquistou, né? Ele acha que isso é dele. Não, é meu. Minha habilidade, minha condição, eu sou inteligente, né? Eu sou capaz, eu tenho essa energia porque é eu. Ele nem sabe, nem é ele quem é ele. Nem sabe de onde ele veio, nem para onde ele vai depois. Então, meus irmãos, prestem bem atenção, façam reflexão em casa todos nós. E aqui não tem só vocês, tem irmãos encarnados que estão desdobrados aqui no auditório, que são médios, que estão aqui também. E nós também desdobramos à noite. E nós vamos para onde com a minha mediunidade, com a minha energia? Para onde eu vou? Já pensaram para pensar nisso? Para onde eu vou quando eu durmo, quando eu deito com essa mediunidade forte que eu tenho, né? Mediunidade forte. O pessoal fala assim, puta, aquela pessoa tem mediunidade forte. Nem sabe o que é essa mediunidade forte. Para onde eu vou? Já falei aqui sobre
Divaldo, né? Foi outros irmãos. Todos os irmãos têm essa mentalidade forte, não sabem a cruz que eles carregam. Então, para onde eu vou à noite com a minha mediunidade forte, ostensiva? Eu vou trabalhar, eu vou lá para baixo, eu vou fazer o que eu quero que eu não consigo fazer na Terra. A maioria de nós vai fazer o que nós temos vontade de fazer e a gente não consegue fazer aqui. Essa é a maioria, infelizmente. Às vezes eu critico o filho que ele bebe, que ele joga, e eu aqui pertenci ao ciclo dele do passado, eu bebo, jogo, eu não vou porque agora estou aqui no teu espírito, estou aprendendo, mas minha vontade ainda é forte, eu desdobro, eu vou lá jogar com ele. Nem sei. Vocês sabiam disso? Isso é tão rápido. Se eu não vigiar e orar, não se cuidar, eu estou na mesa de jogo com ele, estou bebendo com ele. Ah, Luiz, eu estou aqui, eu sou fiel ao meu casamento, à minha esposa, mas lá no fundo, no passado, na minha época da Arábia, eu tive 12, 100, 200 mulheres, eu não aguento esse corpo só com a mulher do meu lado, vai ser difícil para mim. O que que eu faço à noite? O que eu quero, o que eu gosto de fazer. O que sou eu? Entende a diferença? O que sou eu de verdade? O que o eu é eu. Quando eu desdobro, eu sou eu. Ah, eu não sou o Luiz Bonzinho do centro. Eu sou o Luizão, né? Eu desdobro, eu vou lá participar, né? Das festinhas. Das festinhas que eu gosto. Entenderam a questão, a dificuldade para uma expressão em prova? Eu tenho que mexer com essa auto descobrimento interno, autoeducação. Se eu não fizer isso, eu não consigo. E não adianta eu falar que, Luiz, mas eu estou lá, eu sou puritano, né? Puritano, eu vou na igreja, beata, estou ali, mas nem sabe quando ela desdobra à noite onde ela vai. Quem vê de fora é uma santa, né? E aonde ela vai à noite? Então, essa é a nossa realidade espiritual. Nós temos que corrigir isso. É difícil no primeiro momento, mas nós temos que corrigir. A gente tem que saber que isso existe, isso é fato. Quantos assédios nós não temos à noite em vários aspectos? Aqui, conosco mesmo, aqui com os médicos, às vezes eles criam cenários astrais para a gente poder ir nesses cenários, né? E eles tentar nos corromper, porque conhece a nossa íntimo, conhece o nosso coração, como que ele é, como é o meu espírito, conhece o meu passado. Eles vão agir em nós à noite nessas brechas e nesse calo, né? Que sou eu. E cada um tem o seu. No plano de expiações e provas, meus irmãos, todo mundo tem seu calo, sua dificuldade, sua brecha. Não adianta. Meu plano é esse. Então, nós vamos pensar muito bem nisso, nessas informações, né? Essa é uma realidade que existe. Não adianta você pensar que você vai lá para estar Sherran. Esquece isso. Isso não é para nós ainda. Não passamos da Beabá aqui, ó. Gente, é só olhar para a gente no dia a dia. Eu tenho condições de estar com a Star Sherran? E outra coisa, a Star Sherran é um comando, né? É um comando planetário. Não é um espírito, é uma coletividade de espíritos de luz que vieram aqui para nos ajudar. E muitos deles se manifestam como a Star Sherran em várias canalizações, com várias pessoas. É o normal. Qual o problema? Isso não tem. E é verdade. O próprio Kardec fala aqui, estudamos sobre isso, o livro dos médiuns, ele fala no livro dos médiuns, que às vezes quando você vai indagar um espírito de uma coletividade ligado, por exemplo, a Santo Agostinho, às vezes ele vem em cima de Santo Agostinho, pode ser até que Santo Agostinho não esteja ali, mas se ele for um espírito do bem, de luz, e está nessa mesma egrégora, ele vai se manifestar como Santo Agostinho. A mesma coisa acontece com Astar e com outros mestres que vêm passar comunicações. Então, o que vale não é quem passou, quem mandou. O que vale é o que está escrito. Está escrito ali, são informações positivas, né? Me vai trazer conforto, paz, vai me trazer fé, né? Motivação. Aí é uma automotivação que eu estou estudando, olhando para mim mesmo, aí ótimo, ótimo. Não importa de onde veio. Pode ser, né, um preto velho, guardião, pode ser qualquer um, né? Então, gente, essa é a realidade para a gente passar de fase.
Quem quiser acompanhar melhor os estudos, aprofundar mais, nós iniciamos na quinta-feira passada esses estudos e vamos dar continuidade. É muitas informações, a gente vai abrir muitas chaves, viu? Para poder ter acesso às informações, desde os profetas do Velho Testamento, como os sermões proféticos de Jesus, que está aqui no Novo Testamento, irmãos médios de fora, trabalhadores que vieram com conhecimento, como Emmanuel, né? Emmanuel, Humberto de Campos, né? E outros irmãos, Ramatiz, e muitos outros irmãos que veio passar muitas mensagens, trazer essa visão, né, dessa fase que nós estamos nesse momento passando, tá certo? Mas vamos passar por esse beabá, gente, né? Vamos se entregar para Jesus, vamos mostrar esse Cristo que vai nos ajudar. Os irmãos que estão aqui agora nos acompanhando, sabem quem somos nós. Então vamos nesse momento, daqui a pouquinho, nos concentrarmos de corpo e alma, de verdade, né? Pedir perdão a eles, do fundo do coração, né? Senhor, me ajuda, né, nessas coisas que eu tenho e não consigo largar, me ajuda na minha vida, me ajuda na minha casa, me ajuda na minha família. Né? Ele tem todo o poder, né, dado para os trabalhadores da luz para nos ajudar nesse momento. Agora nós estamos, viu, meus irmãos? Tudo é possível, meus irmãos. Nada. Uma doença não é determinada para, você vai morrer amanhã. Lembra de Samuel, lembra do profeta. Gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Quando Isaías esteve com o rei, falou assim, olha, Yahvé mandou te avisar que amanhã você vai desencarnar. O que ele fez? Ele era temente a Yahvé. Ele ajoelhou, está aqui na Bíblia, ele ajoelhou e falou, Senhor, o Senhor sabe que eu sou temente ao Senhor. Eu sou temente, eu cumpro as suas determinações, eu tenho fé no Senhor, eu acredito no Senhor. No outro, Isaías foi embora, no outro dia ele voltou. Ó, tem uma mensagem para você. E a Vé falou que você vai viver mais 15 anos. Eu vi a sua oração, eu aceitei a sua oração, eu vi que você confia em mim, acredita em mim. Você vai viver mais 15 anos. E pode ser agora aqui com nós, conosco. Uma oração íntima, sua, interna, na sua casa, no seu quarto. Uma doença grave, não importa o que seja. Um problema de relacionamento, de separação, de falta de dinheiro. Tudo pode resolver, um problema, qualquer coisa. Por isso nós temos que ter um objetivo, focar nisso, não ficar aberto, largado, né? E orar e vigiar, tá certo? Então, que o Senhor Jesus nos abençoe mais uma vez esta noite, que os senhores possam levar para casa tudo aquilo que vocês vieram pedir, que vocês vieram buscar, e nosso Mestre Jesus, nessa noite, possa nos abençoar, e os irmãos que aqui vieram possam ser tratados, recolhidos, né? E receber nosso carinho, nosso perdão, nosso amor, nosso acolhimento. Graças a Deus, graças ao Senhor Jesus. Vamos ver as psicografias aqui da nossa irmã. A vontade é falar até amanhã cedo, dura que vocês aguentarem, né? É muita informação, né? O convite está feito. Então, vamos ler a psicografia. A primeira é da Johnny. Não podemos esquecer que todos vivemos no planeta Terra, mundo de provas e expiações, com energia densa e bem complicada para se viver, mesmo aqui no plano espiritual. Meu nome é Rogério. Sou um médium que mais uma vez fracassou quando estive encarnado. Não consegui realizar o plano designado para minha própria melhoria. O esquecimento necessário que todos passamos para conseguir trabalhar em nossa evolução e também aqueles que convivem conosco, às vezes causa esse desequilíbrio e acabamos por não fazer o que devemos durante a vida corpórea. Foi assim comigo. Vim como médium com muitos dons e depois de alguns desajustes, encontrei uma casa de oração para desenvolver estes dons recebidos pelo mundo espiritual. Mas nada foi como esperado. Lutei bastante com meus desacertos, mas prevaleceu o orgulho, o egoísmo e me afastei sem compreender até hoje o que aconteceu.
São lições, diz um amigo espiritual, que necessitamos entender. Vejo por aqui um grande número de espíritos que, de certa forma, fizeram quase a mesma coisa. Não usamos dos dons entregues por Jesus para nosso aprendizado e hoje aqui estamos desalentados, sofridos, já que não compreendemos ainda como usar nossa mediunidade para nossa evolução, auxiliando outros a encontrarem a porta de luz indicada por Jesus. Por isso pedimos, Pai, misericórdia para todos nós. Interessante. Bom, essa aqui é da Melissa. Ó. Minha doce menina, quanta saudade sinto de você e de todos os meus familiares que tive que deixar para trás quando parti da vida terrestre. O meu corpo já não tinha mais vitalidade para se manter e o meu espírito, com muita tristeza, teve que partir. Não tive a oportunidade de te ver crescer e de te ajudar a dar os primeiros passinhos. Como queria ter segurado na sua mãozinha e te encaminhar na vida, mas Deus não quis assim e tive que te deixar. No começo me revoltei, mas hoje sei que foi o melhor para todos nós. Continuo orando aqui por você com muito amor de sua mãezinha. Esse daqui foi. Bom, vamos ler. Essa daqui. Assim, ó. É, ele começou assim, ó. Lastras, e aí, tudo bem? Aqui é muito diferente. Não tenho o que eu mais gosto de fazer, andar de skate. Fazer aquelas manobras que para mim eram radicais, mas sei que era bem simples para quem praticava há bastante tempo. O que mais está sendo difícil para mim é justamente isso, mas no resto até que é legal. Tem muitos jovens e são bem alegres, de bem com a vida. É até engraçado falar isso. Ó, estou aprendendo um pouco sobre Jesus e sua passagem pela Terra. Sabiam que aqui é bem mais legal os estudos sobre ele? Ele falou estudos sobre Jesus. Aqui foi bem interessante o que ele passou, porque ele falou assim, porque a gente vê as passagens dele, para você entender, é como se fosse um telão. Só que parece que nós estamos participando da cena junto dele, ouvindo de sua própria boca os ensinamentos. É muito legal. Realmente Jesus é o cara, Jerônimo. Até eu fiquei assim, fica um pouquinho mais conta, né? Quando eu puder eu volto e falo mais coisas. Mas foi justamente isso que eu vi, parece que que eles estavam dentro da televisão junto, escutando e participando. Por isso que ele fala que é muito legal os ensinamentos sobre Jesus lá, porque não fica só na leitura, parece que eles estão participando mesmo e sentindo, não só participando. Nesse participando, eu percebi, parece que eles captavam a energia também do momento em que Jesus estava pregando os sermões ou passando as parábolas, né? Os ensinamentos. Bom, essa aqui foi. Ó. Eu não consigo aceitar a minha situação de morte. Tinha tudo pela frente. Me preparei, estudei. Agora queria começar a colher os frutos da minha dedicação. Isso aconteceu. Tive que deixar tudo para trás e partir. Não trouxe nada comigo. Tudo o que estudei na terra, todo o esforço ficou aí. Não tem nenhum valor. Ficou aí. Não tem nenhum valor, não tem valor nenhum aqui, né? Daí me pergunto, e Deus, o que você aprendeu sobre ele? O que você praticou dos ensinos de Jesus? Não tenho respostas. Sei que não infringi as leis na terra por educação, saber o que era errado e não porque Jesus ensinou. Aquela que dizia assim que ela era uma cidadã de bem, né? Mas ela não infringia as leis, fazia as coisas certas, mas por educação que tinha recebido, não porque falar, isso é pecado, Jesus tá errado, né? Que Jesus falou que não pode fazer. Não, era tudo por causa da educação. Ó, não porque Jesus ensinou. Dos seus ensinamentos, nada segui, dos seus ensinamentos, nada seguir por acreditar e ter fé.
Ai, ah, tá. Me pautei somente pelas leis do viver em sociedade e não o viver sobre a égide de Jesus, de Deus. Agora me sinto órfão do amor de Deus. Janete. Achei muito interessante. Então, muito obrigada.